E é isso aí, galera, bora para mais um vídeo aqui no canal Infinito Tech. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Wendel. E sim, galera, dia de comparativo entre essas duas brabas. Sabala DR909 versus a recém-chegada Nuoma AIP603. E aí, galera, quem será que leva melhor nesse comparativo? Qual faz mais sentido para você aí fazer o seu investimento? Sabala ou Nuoma? Bora conferir? Vem comigo então, logo depois da vinheta. E galera, confesso que para esse comparativo aqui eu não faço ideia de como é que vai ser essa briga, porque eu ainda não comparei as duas lado a lado. Eu sei que essa bala tem muita qualidade, sou um pouco suspeito em falar, desde quando eu trouxe aqui no canal, pela primeira vez ali, logo no começo, quando começou a aparecer aqui a DR909, eu já falei que era uma boa caixa de som, e sim, ela veio aperfeiçoando ao longo do tempo, né? Agora com o aplicativo, já com a última atualização, ficou um som bem interessante, e sim, caiu na graça da galera, tanto que vende muito. Agora a pergunta que não quer calar é a seguinte, vale a pena, ao invés de investir o seu dinheiro nessa bala, comprar aqui a Nuoma AIP603? Bom, galera, é isso que eu vou tentar ajudar vocês no vídeo de hoje a descobrir, beleza? Mas ó, para você que tá chegando aqui agora, ainda não conhece o canal Infinito Tech, seja muito bem-vindo mais uma vez. Já aproveita para se inscrever aqui no canal, já ativa também o sininho para as novas notificações. E você que já tá inscrito ou acha que tá inscrito, ó, já confere se você tá inscrito mesmo e se o sininho tá ativado, beleza? E olha, se você já curtiu aqui a ideia do comparativo, já deixa um voto de confiança aqui no nosso trabalho. Já deixa o dedo no like para fortalecer o canal, porque vai que você curte aqui o conteúdo, mas esquece de deixar o like. Então, para garantir, já dá essa força agora, beleza? Bom, pessoal, seguinte, olha só, se você quiser comprar aqui tanto a Nuoma AIP603, já está disponível, está à venda, então vou deixar o link aqui, ó, com o melhor preço, links aqui na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado e também no YouTube Shopping, que vai aparecer na barrinha do tempo, ou a sacolinha, ou uma foto com o produto para você adquirir a sua Nuoma, caso você queira. Essa bala, pessoal, no momento ela tá em falta. Hoje eu tô gravando esse vídeo dia 26 de março de 2026, tá? Ela tá em falta no momento, mas em breve a Sabala deve repor aí também estoque desse modelo. E galera, o comparativo de hoje será naquele estilo Express, tá? Justamente passar aqui o áudio por áudio para ver quem leva a melhor, tá? Então, como já tem vídeo no canal falando da Sabala, já tem vídeo aqui falando da Nuoma, eu vou deixar para que vocês vejam depois mais detalhes de cada modelo nesses vídeos, tá? Mas hoje aqui, para fazer um comparativo mais rápido, o áudio por áudio para ver quem leva a melhor. Mas antes, sim, passar as principais informações. Pessoal, pelo que eu pude constatar aqui, eu coloquei uma lanterna aqui e consegui ver que é uma caixa de 3 vias, tá? Aparentemente ela vai contar aqui com um driver aqui para subwoofer, tá? Então, graves e subgraves. Ela tem 2 mid-ranges pelo que eu vi e 2 tweeters também, aparentemente cúpula de seda, mas não dá para confirmar porque pela fresta aqui eu não consegui ter certeza, tá certo? Então, pessoal, uma caixa muito bem construída, uma caixa de 3 vias com som muito interessante. Galera, aqui essa bala também é uma caixa de 3 vias, ela vai ter um woofer aqui grande no seu centro, né? 2 mid-ranges, um de cada lado e também 2 tweeters, um de cada lado, tá? Aqui essa bala promete até 200 watts de potência RMS, já aqui, pessoal, no Nuoma, 250 watts de pico, mas real 150 watts RMS. Então sim, na teoria, essa bala é mais potente. Vamos ver na prática se realmente isso acontece, tá? E agora falando aqui de conectividade, Sabala com a versão do Bluetooth sendo a 5.4, segundo a Sabala, e aqui a Nuoma com a versão 5.3. Pouca diferença aqui na prática entre as duas, mas sim vantagem para essa bala nesse ponto. Galera, a questão agora de conectividade e a parte física, tá? Ambas caixas de som vão ter entrada auxiliar P2 para você ouvir músicas via cabo. Elas também vão contar com a entrada para pendrive para você ouvir músicas via pendrive. E aqui no caso, pessoal, da Nuoma, ela vai ter como carregamento de energia para você carregar aqui a bateria dessa caixa, ela tem fonte interna, ou seja, apenas com um cabo no padrão tipo 8, um cabo de alimentação comum, você consegue carregar aqui a Nuoma AIP603, o que é bem legal, tá? E além disso, ela conta também com uma conexão USB tipo C, para que você possa carregá-la também usando o cabo USB tipo C. Então isso é muito legal e, na minha opinião, faz total diferença aqui para esse modelo. Você tanto pode carregar com um carregador de celular comum,
como também aqui com o cabo de energia que já acompanha o produto. Então um ponto super positivo aqui na Nuoma. Já na Sabala, você só consegue carregar aqui a Sabala com a sua fonte externa, que é aquelas fontes que lembram de computador, né? Uma caixinha quadrada, né? Que vem com cabo ali para ligar na tomada e outro cabo menorzinho para poder ligar aqui na entrada proprietária da Sabala. Então, nesse ponto, para mim, a Nuoma leva vantagem, tá? Certificação IPX6 aqui nas duas, então as duas têm resistência contra a água, tá? Lembrando que é jatos potente de água e basicamente, galera, são essas as principais diferenças. Uma coisa que a Nuoma vai ter aqui também é a luzes de LED aqui nos seus radiadores passivos, já aqui na Sabala a gente não tem essa opção. É bem provável que na versão Sabala DR300, tá? A gente vai verificar aí qual que vai ser o modelo que vai vir aí para o mercado de fato em breve, segundo a Sabala, vamos ter uma nova atualização desse modelo e eu acredito que ela vai vir com LEDs, tá? Mas a princípio, nesse comparativo aqui, apenas a Nuoma tem LEDs, então se você já faz questão de LEDs, a Nuoma já vai ser a caixa que vai se destacar nesse sentido, tá? Bom, galera, basicamente passamos aqui pelas principais informações. E sim, não menos importante, a gente tem aqui um botão de equalização, aqui são 3 modos de equalização na Nuoma, e aqui também na Sabala são 3 modos de equalização, só que com diferencial, pessoal. Aqui a gente tem justamente a opção do aplicativo, então você consegue personalizar de uma maneira muito mais eficiente aqui, deixar o som mais ali a seu gosto do que você vai conseguir fazer aqui na Nuoma. Na Nuoma, pessoal, sem passar pano para a marca, mas eu falei até no vídeo, inclusive, não senti falta de aplicativo pela qualidade sonora, mas sim, claro que sempre é bem-vindo o aplicativo e aqui essa bala sai na frente nesse sentido, tá? Então ela tem aqui a pré-definição de áudio normal, tem o modo externo e o modo personalizado. Aqui o modo interno, o modo que reforça ali, dá um boost no som de forma geral, né, nos graves, médios e agudos. E tem aqui o modo que seria o modo externo, mas eu não achei tão eficiente assim. Mas as duas mandam bem na parte de sonoridade, a gente vai conferir isso no teste de áudio por áudio, tá? Questão de bateria, pessoal, não consegui fazer teste de bateria ainda na Nuoma IP603, então assim, vou ficar devendo para vocês como é que ela vai performar de fato na parte de bateria. Quem sabe em breve a gente não faz um teste aqui no canal. Já a Sabala, pessoal, a gente já sabe que ela manda super bem, e aí tem alguns amigos que já fizeram teste aí da Sabala, como o Renan do canal Tech Files, se não me engano também o Aldécio Assis do canal Tecnovida. Bom, são alguns que eu me lembro agora que já fez o teste de autonomia de bateria da Sabala, tá? Então, galera, basicamente são essas as principais diferenças e semelhanças entre os dois modelos, tá? Agora, na questão, pessoal, do design aqui, construção e acabamento, design é um tanto quanto subjetivo. Algumas pessoas vão amar a Sabala, outras pessoas vão odiar, outras pessoas vão amar aqui a Nuoma e outras pessoas vão odiar. Então, assim, é muito subjetivo, mas particularmente acho que a Nuoma mais interessante. É um pouquinho mais slim, é um pouquinho mais leve que a Sabala, ela tem esses LEDs, então me chama a atenção nesse sentido. Tá? A Sabala também eu acho muito bonita, bem dentro daquilo que a gente já espera dessa caixa, a gente já está acostumado com ela no mercado, então talvez aqui por ser novidade me chame mais atenção, mas sim, são duas excelentes opções aqui na parte de estética. Construção e acabamento, pessoal, as duas mandam bem também, vou dar meio que um empate aqui entre as duas, tá? E galera, chegamos aqui no ponto mais alto desse comparativo, uma vez que nós já passamos pelas principais características de cada modelo, principais semelhanças, diferenças, agora bora no áudio por áudio, porque sim, é um comparativo express, então bora aqui ver a parte que mais importa, quem leva melhor no áudio por áudio, Sabala ou Nuoma? Coloca o seu fone de ouvido e vem comigo para esse super comparativo, o áudio por áudio entre essas brabas. E bom, galera, para esse comparativo a gente vai utilizar justamente aqui o volume de 30% nesse primeiro momento, a parte aqui de equalização. Como eu falei para vocês, a Sabala conta com o aplicativo, então sim, ó, ela tem aqui o modo interior, que eu consigo tanto ajustar ali, ó, naquele botão físico na Sabala, também aqui no aplicativo, ó, modo exterior, já mudou ali a cor, ó, do botão da Sabala, e agora o modo usuário já ficou na cor vermelha, então mudou mais uma vez ali. E essa é a equalização que eu estou utilizando aqui, ó, personalizada na Sabala, beleza? Para vocês terem uma noção aí de como eu estou usando na equalização personalizada a DR909, beleza? Bom, galera, já a Nuoma, ela tem 3 modos de equalização, ela tem um modo normal, modo padrão, modo flat, e ela tem um modo que reforça meio que um sound boost ali que a gente tem parecido na LG, por exemplo, que ela meio que valoriza todas as frequências, né? Tanto médio, parte de agudo e subgrave principalmente, tá? Então a gente vai mesclar ali entre essas equalizações. Nesse primeiro momento eu vou usar ali a equalização padrão da Sabala e também a equalização padrão da Nuoma, conforme o teste vai avançando.
avançando, a gente vai aqui equilibrando tanto as equalizações, como também o volume, tá? A gente vai acompanhar também aqui com o decibelímetro, fechou? Então coloca esse fone de ouvido se você não colocou ainda e bora pro comparativo, vamos lá? Vamos lá, aproximadamente 30% do volume, vamos começar aqui ó, com a Nuoma Play. Sabala. Nuoma. O Wendel, a Sabala é muito melhor do que a Nuoma. Galera, vamos lá, só para a gente contextualizar aqui. Escalonamento de volume nem sempre é igual nas fabricantes, então a gente pode ter diferenças aqui. Então assim, pessoal, pode ser que a Nuoma comece a acordar ali acima de 50% e a diferença de uma para outra possa começar a reduzir conforme a gente vai avançando e aumentando o volume. Então, para a gente ter um comparativo mais equilibrado, eu vou aumentar um pouquinho mais a Nuoma para a gente ter um som mais nivelado, para a gente perceber a qualidade do áudio entre as duas. Lembrando que isso não é favorecer uma caixa ou outra, é ter um mínimo de volume parecido entre as duas para a gente perceber a qualidade sonora de cada caixa. Lembrando que depois no 100% aí é cada um por si, porque aí não tem mais o que fazer, certo? Mas enquanto a gente tem margem para trabalhar antes do 100%, a gente vai equiparando aqui para a gente ter uma noção da qualidade das duas caixas, beleza? Vamos lá? Então, ó, aumentando agora um pouquinho mais a Nuoma. Aqui 50% mais ou menos, eu acho que é o que a gente tem nessa bala em 30, vamos lá, ó. Tá vendo? Aproximadamente isso mesmo. Nuoma. Olha lá, praticamente o mesmo volume, tá vendo? Um pouquinho mais alto talvez ali. Só conferir aqui a equalização. Aqui a flash. Vou mudar aqui ó, na Sabala para equalização personalizada. Vamos lá? Sabala. Ó, o som ficou mais parecido entre as duas. Aqui eu vou usar o modo 2 da equalização. Inclusive essa bala perdeu um pouco de SPL, né, ó. Nuoma. Nuoma um pouquinho mais alta, tá vendo? Vamos lá. Sabala. Aumentar um pouquinho essa bala aqui. Nuoma. Galera, é o seguinte, vamos lá, para esse primeiro cenário aqui, tá? É claro que é um reconhecimento ainda de terreno para as duas caixas, tá? Então, assim, a gente realmente já tem mais pressão sonora nessa bala, então ela já promete mais potência, mesmo que o escalonamento possa ser diferente, mas é o que dá a entender que essa bala vai entregar mais potência no final das contas. Mas mesmo assim, agora no áudio por áudio, pessoal, mesmo mexendo na equalização na Nuoma e ali jogando para personalizada, eu percebi que a gente tem um pouquinho mais de subgrave na Nuoma, isso está um pouco mais natural no meu ponto de vista, o médio está um pouco mais definido nessa bala, tá? E o agudo, para mim, tá um pouquinho mais cristalino na Nuoma, tá um pouquinho mais assim redondinho, não tá passando do ponto. Aqui na minha personalizada realmente sobrou um pouquinho mais de agudo, mas na que tava antes, ela tava mais dentro ali, mas o agudo não me encantou como o da Nuoma. Então o agudo dessa bala não tá tão bonito como o da Nuoma no meu ponto de vista. Mas lembrando, é apenas 50% do volume, mas as duas assim estão brigando bem bonito, porém dá para perceber que a Nuoma já tá entregando mais subgrave e um pouquinho menos de médio comparado a essa bala um pouquinho mais equilibrada de uma maneira geral, porém a Nuoma com som mais agradável para quem curte mais subgrave e agudo mais cristalino, beleza? Galera, a Nuoma eu deixei no modo 2 da equalização, já essa bala eu deixei no modo padrão, tá? Não tô usando a minha personalizada, lembrando que é a última atualização dela, beleza? Bora lá? Bom, joguei aqui a Nuoma para uns 70% aproximadamente. Essa bala. Deixar aqui também, ó, 50%. Vou deixar 70% também para ver. Vamos lá.
essa bala, beleza? Vamos ligar aqui a luz. No Oma. Essa bala. 70% nessa bala. Essa bala. No Oma. Essa bala. Galera, deu pra perceber aqui que questão de SPL, volume, as duas estão bem parecidas. As duas aqui, ó, com o mesmo volume aqui no gráfico. Lembrando que essa bala tá no modo padrão da equalização. No Oma. Personalizada essa bala. Essa bala. No Oma. No Oma, né? Essa bala. No Oma. Essa bala modo padrão. Essa bala. No Oma. Galera, é o seguinte, nesse primeiro momento aqui, mesmo passeando aqui pelas equalizações, eu sinto que essa bala tá entregando mais médio, tá? Então, para mim, isso tá bem nítido. Porém, assim, parte de grave e subgrave, elas estão bem parecidas, porém, a no Oma se destacando no subgrave. E assim, a nível até visual, até virei um pouquinho as caixas para que vocês possam ver como tá trabalhando ali os radiadores passivos da Nuoma. Então a gente realmente está tendo mais subgrave. Vou até inverter o lado aqui para vocês possam ver ali a diferença de um lado para o outro ali, da posição das caixas, tá? Mas realmente a Nuoma para mim entregando mais subgrave. Agudo para mim ainda mais bonito na Nuoma. Porém, o médio está fazendo falta frente a essa bala. Então essa bala se destacando no médio. Aqui, pessoal, vai questão de gosto por assinatura, tá? Mas as duas estão tocando muito bonito, tá? Então, lembrando que as duas estão com volumes aqui bem próximos aqui no gráfico do smartphone. No decibelímetro elas estão bem parecidas também, então até uma surpresa para mim, porque eu achei que essa bala em 70% ganharia mais vantagem, né, frente à Nuoma, mas aqui em 70% elas estão bem parecidas, tá? 70%, 75% aproximadamente. Beleza? Bora aqui trocar a música e vamos continuar nosso teste, vamos lá? Assim, galera, antes, só mudar aqui o lado para vocês perceberem a diferença, tá? Se vocês sentem diferença aí no vídeo, trocando o lado de uma caixa e de outra, beleza? Um pouquinho mais para cá. Acho que assim vai dar para ver também os radiadores passivos. Vamos lá, vou manter aqui a mesma música ainda, tá? Para vocês terem como referência, tá? Vamos lá, depois a gente troca aqui, manter o mesmo volume, inclusive. Essa bala. Nuoma. Galera, ainda continuo sentindo mais subgrave na Nuoma, tá? Essa bala. Essa bala tá com um pouco mais de grave de ataque também, tá?
O agudo também mais bonito na Nuoma. E o médio aqui não tá tão recuado. Pelo menos agora que eu mudei a caixa de posição, o médio tá um pouco mais presente na Nuoma também. Essa bala. Tá vendo? Não tá tão diferente no médio. Beleza, bora trocar agora para a próxima música pra gente poder finalizar aqui o comparativo entre as duas. E agora vai sim 100%. E agora, cada uma aqui que faça o melhor. E vamos ver a potência aqui entre as duas, se é muito diferente ou não. E qualidade do áudio em si, vamos lá? Lembrando que, ó, tô mantendo aqui a equalização padrão nessa bala, porque eu acho que tá bacana a equalização padrão. Não senti necessidade de mudar aqui para personalizada. Cada uma aqui com uma assinatura um pouco diferente uma da outra. Mas sim, pessoal, é uma briga muito bonita. Me conta no campo dos comentários o que você tá achando dessa disputa, beleza? Bora lá agora, 100% Sabala, equalização padrão. Eita! Tell them all just stand down to the cup goal and the stands clear. I've been out running top gunning competition, they know who the man here. I can never fail, I can never fall, counted up without a cashier. And last year was Nuoma. 25 of them fast on their heel, but the last never last up to hit the gas on my mask till a meal. I can't be lacking till it's sealed, cause they too extravagant to chill. I ain't missing no games, roll game, watch me bring it home. I lost a couple out here, it's a cold game, but I bounced back from it strong. We had it locked in for they know. It ain't Sabala. Top 10 on the throne, this how you elevated without selling out. I kept it true to me, ain't never chasing clock. Now they like, who is he? Who am I? Never tired of running through a night. Breaking pressure. Nuoma. Do it not, cause I can never settle for another spot. Up the level of them, make it hot, but I never sweat them. Know they wanna see a king down to his knees, please. I never let them. This is destiny and I rise every time. All of the odds I defy. They say the eyes never lie. But look in the mind, see the prize. Bom, galera, seguinte, potência realmente essa bala levando aqui, tá? Vamos lá, eu vou falar um pouco mais do áudio. Essa bala. Nuoma. Vamos prestar atenção aqui no grave de ataque, beleza? Vamos lá? Sabala. Sending headshots and getting gigs. I've been on the run for some months. You know I ain't stopping, they can see it. Bitches with the pen in they mid could probably kill them all off the Nuoma. This how the pass the act. You get no pass for that. Records my name in the bush, you chasing the go. Sabala. You a panic attack. Don't need no hand, I don't handle it now. Look like they brought me stay innocent back. Yeah, I'm the one still scrambling back. Don't got a thumbnail, I'm still on the tank. Personalizada. In my head, I repeat so my focus and camera can snap. You won't go back to no random boy, I got it. Yeah, I need platters and napkins and nuts. I got that dope, you gon' have to do less. You want this smoke, I put packs in the air. Rock out a show, had their hands in the air with my folks in the cut, it's a family affair. I understand why they down in this line of profession. Don't have too many succeed, but I'm gon' come back with a diamond. You bring that pressure to me. Bom, galera, é o seguinte. Uma pausa aqui, vamos lá. Pessoal, grave de ataque entre as duas, para mim tá bem parecido. Não senti diferença substancial em nenhuma das duas caixas. Grave de ataque muito parecido. A parte subgrave aqui também ficou um pouco parecido, porque essa música ela não pede muito subgrave, tá? Então, acho que ficou meio que elas por elas aqui. Agora, a questão aqui de potência, pessoal, eu senti aqui pelo menos, tá? Uns 10 a 15% a mais de potência nessa bala. Não é tão diferente assim como eu achei que seria, tá? Pelo menos nessa música, eu achei que a distância não foi tão grande. Mas sim, essa bala tá mais potente. Nuoma, equalização 2, pra mim é a melhor equalização da Nuoma, onde ela tem mais potência, onde ela entrega o melhor dela, tá? Já nessa bala, deixei na padrão, eu acho que em 100% faz mais sentido do que usar personalizada, até porque ela ganha mais SPL também, mais pressão sonora do que na personalizada, que ela perde um pouco mais de pressão, tá? Então bora lá, e a gente vai agora pra nossa saideira, vamos com essa música aqui, ó. Simbora, play! Nuoma, 100%. Bala. Também 100%. Toma. Eita, que a briga ficou boa. Essa bala. Nuoma.
Nuoma. Galera, pau a pau praticamente. Sabala. Que loucura! Nuoma. Você tá maluco? Que briga é essa? Sabala. Nuoma. Sabala. Sabala trabalhando, hein? Nuoma. Sabala. Galera, que briga foi essa? Pessoal, que briga acirrada. Eu achei que seria um pouco diferente, mas fui surpreendido. Me conta aí no campo dos comentários o que você achou, na sua opinião, quem levou a melhor? Vale a diferença de preço aqui entre as duas? Me conta aí, como eu falei, a sua opinião é importante, tanto é importante que eu vou fazer uma pausa para que você comente, beleza? E aí, já comentou? Ó, vou confiar que sim, hein? Bom, galera, bora aqui para as considerações finais, mas antes, um super recado, se você chegou até aqui e ainda não deixou seu like, deixa o like para fortalecer o canal, aproveita para se inscrever se você não se inscreveu ainda, beleza? E lembrando, se você quiser comprar aqui a Nuoma IP603 ou quiser comprar aqui a Sabala DR909, eu vou deixar aqui ó, na descrição do vídeo os links tá, confiáveis, sempre com o melhor preço e também no primeiro comentário fixado. Além disso, tem também o YouTube Shopping, tá? Então eu vou deixar aqui ó, na barrinha do tempo aqui, no próprio vídeo, sem sair dele, você consegue ver a foto dos produtos ou até mesmo ver ali a sacolinha e você consegue ver o valor e até mesmo comprar em ambiente totalmente seguro, sem dor de cabeça, com a certeza de que vai comprar com bom preço e vai receber na sua casa, aí no seu trabalho, enfim, na tranquilidade, fechou? Bom, pessoal, seguinte, a Sabala agora não está disponível, tá? A data que eu tô gravando esse vídeo, dia 26 de março de 2026, e ela não está disponível, está em falta no momento, mas essa bala normalmente acaba sendo rápida para repor, então em breve deve estar disponível. Pessoal, o valor aqui médio, tá? Essa bala custa aí algo em torno de R$ 1.200, R$ 1.300, algumas promoções chegam ali perto dos R$ 1.000, R$ 1.100, mas os 1.100 ali, 1.200 é um pouco mais comum, tá? Já aqui, pessoal, no Nuoma, eu já vi ela aqui, inclusive já na promoção, mandei nos grupos de oferta, por menos de R$ 900, já chegou esse valor da Nuoma, tá? Então assim, pessoal, realmente uma briga boa e talvez sim possa valer a diferença de você investir mais nessa bala ou economizar e levar aqui a Nuoma, beleza? Bom, pessoal, seguinte, ó, aqui nas considerações finais, tá? O que eu senti, o que eu percebi aqui no áudio por áudio entre as duas. Questão de construção, acabamento, design, eu falei que é um pouco subjetivo, as duas são bem construídas, tem boas conexões, né? Então eu não vou repetir aqui novamente para vocês, né? Eu falei logo no começo do vídeo, depois se você não viu, né, volta um pouquinho no vídeo que eu falei as principais características, né? Questão de certificação contra água, fonte interna, modo de carregamento, bateria, então tudo isso eu falei logo no começo, então volta lá se você não viu ainda, para você tomar a sua decisão, talvez aí comprar uma das duas, tá? Bom, galera, mas seguinte, então aqui realmente vai ficar algumas coisas aí que possa chamar atenção para você nessa bala ou na Nuoma, mas sim, são dois projetos muito bem feitos, tá? Gostei muito da Nuoma e essa bala já é uma velha guerreira aqui que faz sucesso por onde passa, né?
E assim, galera, tanto a Nuoma AMP 603 como também a Sabala DR909 são duas excelentes opções, tá? Se você levar aqui a Nuoma, você vai ficar feliz, e se você levar aqui a Sabala, você vai ficar feliz. Mas sim, temos diferenças entre elas e eu preciso ressaltar aqui quais são, tá? Galera, qualidade, áudio por áudio, no geral, eu achei as duas bem equivalentes, tá? Claro, com assinaturas diferentes. Você costuma ter mais subgrave aqui em todos os volumes na Nuoma. Isso é bem perceptível. Mesmo trocando aqui de lado, eu percebi aqui, pelo menos no ambiente físico aqui, que a Nuoma entregou mais subgrave. Depois, se você tiver a oportunidade de ouvir as duas juntas, você vai ver o que eu tô falando para vocês. É que às vezes pelo fone de ouvido pode ser um pouco diferente. Mas sim, ela vai entregar mais subgrave, e isso para mim é um fato. E ela mantém uma assinatura muito legal, mesmo em 100% do volume. Ela não fica com som estridente, não sobra médio. Aqui na Sabala, pessoal, é uma caixa que você consegue controlar muito bem pelo aplicativo. Você perde um pouco de SPL, mas você consegue controlar ali os médios, os agudos, então dá para você deixar um som um pouco mais equilibrado. Porém, na questão da potência, você deve igualar um pouco o que a gente deve ter aqui também na Nuoma. Então, se você começa a equalizar muito aqui essa bala, ela deve equiparar o volume final dela com a Nuoma. E sim, pessoal, se você busca mais potência, essa bala vai te entregar mais potência, e isso para mim é um fato. Agora, nessa última música, eu percebi, antes da troca de lado de caixa, que estava muito parecido. Eu acho que vocês viram aí também no decibelímetro. Quando eu mudei as caixas de lugar aqui, eu percebi que a diferença aumentou um pouquinho mais e essa bala ganhou um pouquinho mais de pressão sonora. Então, ganhou um pouco mais de volume do que a Nuoma. Mas, pessoal, nessa última música agora, eu vou falar para vocês que a diferença ficou na faixa de uns 10%, foi o que eu percebi. Então, essa bala com mais potência em todos os cenários, então sim, ela vai te entregar um som mais potente. Então, se você busca mais potência, essa bala vai te entregar isso. Agora, na questão do áudio por áudio, pessoal, a Sabala ela vai entregar um pouco mais de médio naturalmente, tá? Na equalização padrão dela. Mesmo ali na personalizada, ela já tem uma proeminência ali nos seus médios mais presentes do que a Nuoma. Porém, pessoal, a Nuoma ela tá muito equilibrada no áudio geral. Como eu falei para vocês, em todos os volumes tá muito agradável. O áudio dela na parte dos agudos bem cristalinos, bem definidos. Para mim, os agudos aqui da Nuoma se saíram melhores do que o da Sabala. Não foi tanta diferença assim, mas tem uma diferença sim para a Nuoma, que para mim sai um pouquinho melhor. Na parte de médio, para mim, no geral ainda, a Sabala levou vantagem. Parte de grave e de ataque, pessoal, ficaram bem parecidas as duas, tá? Mas como a Sabala tem um pouquinho mais de potência em alguns dos cenários que a gente testou aqui, ela acaba projetando um pouco mais esse grave de ataque. Então também vai ter um grave de ataque um pouquinho mais forte do que a Nuoma. Até porque, como vocês já viram, aqui ela prioriza o subgrave. Então, às vezes fica difícil você priorizar também o grave de ataque. Então, você perde alguma coisa nesse sentido. Então, pessoal, aqui você também vai ter subgrave nessa bala e é gostoso, é macio. Quem tem a caixa pode falar o quanto ela entrega um subgrave interessante e gostoso. Mas sim, a Nuoma entrega um pouquinho mais de extensão, talvez aqui no subgrave, do que a Sabala. Mas galera, essas são as principais diferenças e semelhanças entre os dois modelos. Mas me conta aí, na sua opinião, qual você levaria, a Nuoma ou a Sabala? Realmente aqui dois produtos incríveis e, como falei para vocês, levando a Sabala ou a Nuoma, você vai estar bem servido. Mas me conta o que você achou, se você daria a vitória aqui para a Nuoma, se você daria a vitória aqui para a Sabala, se você acha que vale a diferença de preço aqui comprar a Sabala, ou vale economizar e levar a Nuoma, que também está fazendo um trabalho muito bonito. Então me conta aí, a sua opinião é muito importante. E no mais é isso, galera. A gente se vê numa próxima. Fiquem com Deus e valeu!